Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na Igreja Adventista das Mangueiras, em Tatuí, igreja da qual eu sou membro, e nós tivemos nesta semana aqui, no mês de julho 2022, estamos falando aqui neste momento, neste ano, neste mês, tivemos o privilégio de ter como nosso orador da Semana de Oração Jovem, o pastor Luiz Francisco Oliveira Júnior. Ele é pastor em Curitiba, na igreja de Bom Retiro. Tem uma história muito bonita de conversão, de encontro com Jesus, encontro com a palavra de Deus. E eu convidei, já na despedida praticamente, né, pastor? Você está viajando hoje à noite de volta para sua família, né, para o seu lar, lá em Curitiba. Eu convidei para contar para a gente aqui no canal esse testemunho. E eu agradeço já, pastor, de antemão, a bondade de aceitar, né? Já está cansado aí, uma jornada aí, né? É uma jornada. Mas eu não podia perder essa oportunidade, porque não só a semana foi uma bênção para nós que assistimos às pregações, como também foi muito bom ver o que Deus tem feito em sua vida, na sua família também. Então, sem mais delongas, eu quero começar perguntando para você, pedindo para você falar um pouco da sua infância, da sua relação familiar, né? Até para o pessoal conhecer um pouco do contexto do que vem depois, né? E também já mandar o seu abraço aqui para o pessoal do canal. Muito bem, ó. Uma alegria estar aqui, né? A gente assiste os vídeos do outro lado, agora está participando aqui, é muito legal. Então, um abraço para vocês aí. Espero que seja útil para vocês e que sirva de incentivo, né? Para não desistir. Eu acho que eu podia resumir a minha história, na verdade, através da dedicação e da perseverança da minha mãe, né? Então, eu vou chegar nessa pergunta que eu sei que ela é crucial, né, nessa história. Então, acho que o resumo de toda a história é isso, é perseverança. Perseverança. Então vamos lá, começando lá de trás, né? A sua infância. Fala então um pouco da sua família também. Bom, eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então a minha mãe conheceu meu pai na juventude, ela estava mais ou menos na igreja, daí namoro com meu pai, essas coisas assim, acabou se afastando. Da igreja adventista? Da igreja adventista. Ela se afastou então. Okay. Isso lá em Curitiba, né? Em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Ok. E meu pai era líder de jovens da igreja católica. Ele era líder de um negócio chamado Jufra, que era a Juventude Franciscana. Então, ele era muito ativo e tal. E caminhoneiro, né? Então, eles casaram em 82, eu nasci em 83. Então foi rapidão, assim. E eu cresci num lar, assim, que tinha um pouco de tudo, sabe? Tinha a devoção do meu pai por São Cristóvão, como dos caminhoneiros, né? O patrono, né? Padroeiro dos caminhoneiros, né? São Cristóvão. E um pouquinho do adventismo da minha mãe. Então, a gente cantou, né, Se Tu Buscares a Jesus, nessa semana de oração. Eu me lembro, assim, muito da minha mãe cantando esse hino pra gente dormir. Né? Então, eu dormi ouvindo esse hino. Mas, com o passar do tempo, meu pai passou por algumas crises, assim, sabe? E eles tiveram um casamento muito conturbado. Muito conturbado. Então, assim, por algum tempo da história deles, o casamento do meu pai e da minha mãe era a demonstração de tudo aquilo que eu não queria para minha vida. Meu pai obrigava a gente a ir para catequese, né? Então eu ia para catequese forçado, e parece que tudo aquilo que a gente aprendia não fazia muito sentido em casa. E eles tentaram uma experiência com a igreja evangélica, assim, foi um pastor lá em casa fazer uma oração, né, por eles. E no momento em que o pastor estava fazendo a oração, eu escutei ele cochichando alguma coisa com a irmã, tipo, meio que combinando alguma coisa, assim, sabe? Então, a imagem de cristianismo que eu desenvolvi foi essa. O catolicismo é um negócio muito bonito, muito pomposo, que não funciona. E o evangélico é picareta, né? Então, isso foi alimentado em mim por um tempo, porque, tipo, nada daquilo resolvia a bagunça que era a minha casa, sabe? Esse detalhe da história do pastor Francisco aqui é muito importante, você vai entender aí no contexto, né, à medida que nós estamos conversando, né? Porque está na base de muitas relações tumultuosas de pessoas com Deus, ou até da negação de Deus, né? Porque se a religião não funciona para mim, se esse Deus de quem eles falam não muda a vida deles mesmos, de um pai, de uma mãe,
por que eu vou querer, né, ter essa mesma religião? Então, isso vale para qualquer pessoa, para qualquer pai, para qualquer mãe, de qualquer religião. Isso é um ponto importante. Que religião você transmite para os seus filhos? Já vai aqui a primeira lição, né? Quem sabe na nossa conversa. Com certeza. Que tipo de religião você transmite para os seus filhos? É algo autêntico? É algo que realmente faz diferença em sua vida ou é só uma casca, só um pró-forma, né? Infelizmente, Francisco viu isso na casa dele. E o que mais? Então, era muito bonito ver a família toda na missa aos domingos, sabe? Quando meu pai não estava, a gente tinha que pegar o folheto, Deus Conosco lá, e mostrar para ele. No meu tempo era o domingo. Então tinha que mostrar, mas durante a semana era um inferno. Era literalmente um inferno, sabe? Então, aos poucos eu fui tentando entender a razão de eu seguir por um caminho que não trazia nada de prático, de utilidade prática para a gente em casa. Não funciona. Não funciona, entendeu? Então Deus para a gente, para mim pessoalmente, era uma figura distante, algo que tipo não era real, ou se era real, era alguém que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Então isso me levou a inconscientemente, no primeiro momento, a buscar algum tipo de alternativa para aquilo. Né? Então, se isso aqui não funciona, beleza, o que funciona então? É aí que entra na sua vida a história do ocultismo, do black metal. E interessante é que parece que essas coisas geralmente estão assim associadas, né? Como é que foi então o seu envolvimento com esse mundo do ocultismo e também do rock pesado aí, né? Do black metal? Sim. Bom, aí eu estava trabalhando, comecei a trabalhar com 13 anos, né? E eu tinha um primo que era dono de uma oficina onde eu trabalhava e ele era motoqueiro, essas coisas assim, gostava de rock e tal. E a filha dele também gostava de música mais pesada. Ainda bem que o pessoal da AMM não se envolve com isso. Não. É outro tipo de motociclista. Eles são gente boa. E daí eu tive que fazer um trabalho para a escola, uma atividade em inglês, e nessa atividade em inglês minha prima me emprestou um CD que me apresentou a isso. 13 anos você tinha. 13 anos. Então, eu já contei essa história e muita gente fala, poxa, nada a ver, é uma música fraca, é uma parte lá de satanismo, de ocultismo que é bem Nutella, bem fraca. Mas lembre-se, isso era 1995, 96 e eu tinha 13 anos. E nunca tinha tido contato com uma coisa dessa, né? Então aquilo pra mim assim foi achei um negócio interessante aqui. Uma porta, né? Achei uma porta se abriu. E aquilo me apontou, não necessariamente para o ocultismo de cara, mas ele me apontou para uma filosofia humanista. E para mim era algo apelativo naquele momento, por quê? Porque eu estava procurando uma alternativa para aquilo que não funcionava. Aquela religião. E daí nesse conceito mais humanista da coisa, eu aprendi o seguinte, né? Que eu não preciso de nada. Então E para mim fazia muito sentido, porque eu tinha meus pais ali buscando no catolicismo, minha mãe adventista, algumas experiências evangélicas, eu tinha parentes que mexiam com espiritismo, por exemplo, com umbanda, e era uma bagunça com todo mundo. Então eu comecei a olhar para aquelas coisas e falei, cara, não. E quando eu tive contato com a filosofia humanista pela primeira vez, eu falei, cara, é isso. Então, tipo, eu não preciso ter um Deus, eu sou meu Deus, né? E depois, aos poucos, eu fui descobrindo que você dali podia ir para algo que realmente mexesse com esse lado mais oculto. Aí que foi me abrindo interesse. Né? Mas começou tudo com essa ideia mais humanista da coisa. Hoje, olhando em retrospectiva, como é que você avalia o fato de que geralmente essas coisas estão relacionadas, né? Esse tipo de rock mais... não diria só algo mais também, né? Mas enfim, né? Algumas músicas seculares ou até profanas, elas frequentemente estão ligadas à questão do ocultismo, do humanismo também, né? Fala um pouquinho dessa mescla aí. Bom, o estilo de música que eu gostava, pelo menos naquela época, e depois foi tomando um corpo diferente, ele tem muito essa questão de liberdade, né? Então ele tem uma falsa mensagem de liberdade, né? Que depois eu fui aprender que não é liberdade, é libertinagem, né? Então, a transgressão, né? A autonomia, né? Então,
como eu queria essa ideia de mais eu sou meu Deus, eu sou o dono da minha vida, então esse conceito de autonomia, né? Eu legislo, eu busco, eu regulo a minha vida, para mim era interessante. E esse gênero, ele vai muito para isso, para essa independência, para essa liberdade, para essa ideia de que eu sou dono de tudo, eu controlo todas as coisas e tudo mais, né? Então isso abriu o caminho. Depois, quando eu fui pro black metal, daí sim, aí é adoração a Satanás mesmo. É isso mesmo. Né? Aí é declarado. Direto, é declarado. Né? Então não tem nada de subliminar ali, né? Ali é muito... É consciente, né? Então é uma adoração consciente. Pastor, a minha história não é semelhante à sua nesse aspecto, mas em outro até que se aproxima, né? Porque eu também fui encantado pela ideologia humanista, via darwinismo, né? Marxismo e outras ideologias que também colocam o ser humano no trono, né? E tiram Deus, né? E eu me lembro que eu ouvia não esse tipo de rock assim mais pauleira, como a gente falava, né? O black metal ou heavy metal. Eu gostava de rock progressivo, rock nacional anos 80. É bem mais light, obviamente, mas interessante porque também me deixava com um senso de vazio, de incompletude. Será que a vida é só isso mesmo, né? A forma como eles lidam com os sentimentos humanos nunca apontava para algo maior, transcendente. E eu passei também por essa fase de vazio, de insatisfação, mas isso é a história já que o pessoal que conhece, né? O que me chamou a atenção na sua história é que você deu passos além, né? Disso aí que eu acabei também, por onde eu andei caminhando, né? Você chegou ao ponto, isso para mim é praticamente inconcebível, né? É inconcebível para mim, né? Mesmo quando católico. Você chegou a ponto de violar um túmulo e pegar lá uma caveira, né? Sim. Conta isso pra gente. Então, eu tinha um altar no meu quarto, né? E ali tinha uma Bíblia do outro lado. Uma Bíblia satanista. A Bíblia satânica, aí eu tinha lá um rosário com uma cruz de ponta cabeça, tinha um cartaz com um pentagrama, um negócio assim. Todos símbolos satanistas declaradamente, né? Você lia essa Bíblia? Sim. É de Anton LaVey, né? Sim. Aleister Crowley, conheceu também, né? Conheci. Quer dizer, sempre mergulhou nesse mundo mesmo. Sim, né? sim. Daquele CD que foi a porta de entrada, você começou a fundar de tal forma que você chegou no... Alguns satanistas, eu entrevistei o Gabriel, né, lá de Angola, né? Gabriel Estevão. Conhecemos bem a história de Roger Murnau, né? Eles falam realmente que o diabo ele acha graça de algumas coisinhas aí periféricas, mas o satanismo é algo declarado, aberto e consciente, né? Sim. E aí você começou a enveredar por isso. Comecei. Eu não cheguei lá onde eles chegaram. Ao pacto, enfim. Não cheguei lá. Mas estava preparando o cenário para isso. O seu quarto era um santuário. Eu costumo dizer assim, Deus me tirou a tempo, sabe? Amém. Deus me tirou a tempo. Eu estava caminhando para isso, sabe? Só que, graças a Deus, não deu tempo. E o cemitério lá? Então, aí eu falei, bom, eu preciso adornar isso daqui, né? E daí eu tinha um colega de banda que a gente queria pegar e tirar uma foto daquele altar. Vocês vieram uma banda de rock? Sim. Banda de garagem ainda, né? Mas a gente já tinha. E aí a gente ia tirar uma foto do altar e o altar ia meio que ser a capa do CD, assim, então tava faltando alguma coisa, né? E a gente tava no cemitério uma noite com uns amigos bebendo lá e tal. E aí me deu a ideia de falar, cara, acho que eu vou pegar um crânio para levar. Ele, mas aqui mesmo? Eu falei, não, aqui mesmo. E aí ele fala, duvido que você faça. Eu falei, não, então tu vai ver. E aí foi um determinado Você, pelo jeito, era assim, gostava de desafios, sim, né? Deus vai usar isso depois. Vai usar isso depois. Mas vamos com calma. E aí eu fui até um túmulo lá e abri, né? Fui dando uma olhada assim para ver se estava num estado que eu pudesse pegar, né? E aí quando eu consegui identificar que estava no estado que eu podia pegar ali, abri o túmulo, abri o caixão e tirei a cabeça de lá, coloquei dentro da minha mochila e fui para aula. Essa parte eu não contei na semana, mas eu fui para aula e eu levei aquilo, eu estudava no colégio de freira, né? Então eu tava com aquilo na mochila, né? Aí levei para casa à noite, coloquei num balde lá para lavar, para poder colocar no altar lá. E a coitada da minha mãe, no outro dia,
levantou para lavar roupa e... Achou que tinha uma roupa ali para ser lavada e... Achou que tinha um tênis, alguma coisa minha lá para lavar. Teve a surpresa. Teve a surpresa de pegar uma cabeça dentro do balde. Talvez você esteja pensando, né? Uma pessoa dessa é praticamente inalcançável, né? Alguém envolvido com esse tipo de coisa, alguém que não tem o mínimo, eu não diria nem medo, mas o respeito, né? Enfim, né? Com um cadáver, né? É inalcançável, né? Mas Deus é o Deus dos impossíveis. A história está só começando, tá? Fica aí, porque como a gente sempre diz, no testemunho, a parte mais linda e a parte mais importante é o que vem a partir do momento que Deus age, né? Isso aqui é só para você ter um contexto. A gente nem vai detalhar muita coisa aqui porque nem vale a pena, né? O que aconteceu antes não importa, né? O importante realmente é a transformação pela qual o pastor, eu já estou dando spoiler aqui, eu já falei no começo, né? Pastor Francisco, veja só, né? Quem Deus trouxe para ser um ministro do Evangelho. Pastor, antes de a gente partir para a próxima pergunta, algum detalhe mais que você quer contar ainda rapidamente da sua vida nessa fase aí? Bom, eu gastava um bom tempo debatendo coisas de religião, né? Então eu gostava muito disso. E eu gostava por uma razão simples. Eu era subestimado pelos meus oponentes. Então eu tinha um visual todo peculiar, né? Nada de muito grotesco para quem não é do meio. Então para o pessoal do meu meio eu tinha um visual normal. Sempre com roupa preta? Preto, barba comprida, cabelo comprido para baixo da cintura, bota, um monte de anel, corrente, brinco, né? Tem minha orelha furada ainda naquela época. Mas às vezes a gente corre esse risco de subestimar as pessoas pela aparência, né? E eu era subestimado por muita gente da igreja. Então assim, esse cara vagabundo, não sabe de nada, preguiçoso, né? Sujo. E eu sempre fui limpinho. Era estigmatizado, né? Sim. Então quando algumas pessoas vinham falar de Bíblia, eu tinha conhecimento da Bíblia, porque eu lia. Eu não respeitava a Bíblia, mas eu a lia, inclusive porque eu fiz catequese. Meu pai me fez um ultimato, né, de que eu não poderia escolher a igreja que eu queria frequentar até eu fazer minha primeira comunhão. Então, a partir do momento que ele falou isso, eu me tornei o melhor aluno da catequese, né? A freira que passava a catequese para a gente, inclusive, achava que eu ia ser padre, né? Estava tentando me encaminhar para o seminário, porque eu era realmente muito bom. Só que eu era bom porque eu queria sair daquilo de uma vez. Se livrar. Eu queria me livrar daquilo. Né? Mas, de alguma forma, aquilo me dava arma. Então, eu conhecia textos, eu conhecia orações, eu conhecia mandamentos, eu conhecia versões das coisas. Então, quando eu precisava sacar isso da manga para debater, eu usava, né? E uma das coisas que eu falava, principalmente para a garotada, para os meus colegas de trabalho, por exemplo, quando vinham falar alguma coisa para mim, eu falava, cara, eu conheço mais de Bíblia que você, entende? Então, não adianta, você está falando para mim de algo que você não conhece, né? Então, eu conheço e por isso estou onde eu estou. E essa era a minha discussão com eles. Então, acho que é uma segunda lição que nós podemos... Imagina o desafio que era para essas pessoas, né? De repente querendo te evangelizar ou coisa parecida. Você diz, mas eu conheço o seu lado. Você achava que conhecia, né? Então não adianta falar para mim sobre isso, né? Agora o meu lado você não conhece. Então acho que uma segunda lição que a gente poderia pontuar é justamente essa. Não subestime as pessoas que estão do outro lado, porque a gente nunca sabe o que tem lá. Né? Nunca sabe o que pode vir. Exatamente. Pastor, e nessa fase em que você estava realmente flertando com o satanismo assim, escancarado, quem era Deus para você? Você disse que lia a Bíblia, tinha lido, né? Mas como você encarava a Bíblia nesse momento? Olha, eu não tinha a ideia de que a Bíblia era um conto de fadas. Né? Não pensava assim? Não. Então eu nunca flertei com o ateísmo. Né? Até porque uma pessoa que vê a atuação de Satanás não tem como negar o sobrenatural. Não, né? Não tem. Então, se há um demônio, tem que haver também a força opositora, digamos assim, né? Realmente, eu não conheço nenhum satanista que seja ateu. Então, mas a minha figura de Deus era alguém que não se importava, né? Porque eu via a situação em casa, né? As orações, penitência, promessa, essas coisas assim. Então, a raiva que eu tinha de Deus não é pelo fato de ele existir ou não,
Mas depois, muito tempo depois, eu fui entender isso, né? Que a raiva que eu tinha de Deus era porque na minha cabeça ele não se importava com as coisas. Então eu fui buscar algo que eu sentia na época que se importava. O que depois, né, você vai descobrir que não é mesmo. Então essa era a visão. E aí, como na minha cabeça isso era muito bem definido, que Deus não se importava com as coisas, quando as pessoas falavam, essa é a vontade de Deus, eu entendi então que isso era uma muleta, que a religião, a fé em Deus, especialmente em Deus, era nada mais nada menos que uma muleta. E eu falava isso para minha mãe, por exemplo, né? Eu falava, mãe, isso daí é só uma desculpa que as pessoas têm para não assumirem as responsabilidades por suas ações. Né? Então eu falava, eu estou onde eu estou porque eu quero. Eu sou o dono da minha vida, eu tomo as minhas escolhas e tal. Que é toda aquela ideia, né? De se exaltar, né? De se colocar na independência, autossuficiência. Né? Pastor, antes de a gente partir assim, para o lado bom da história, que é a sua conversão mesmo, você sempre disse aqui, na Semana de Oração, você enfatizou isso, eu achei muito bonito, né? Que a sua mãe teve um papel fundamental na sua transformação, porque apesar de estar naquele momento afastada da igreja, ela sempre foi uma mulher de oração, né? Sim. E eu acho que esse é o momento em que você que é mãe, você que é pai, que tem aí um filho que está de repente afastado, ou está num caminho perigoso, não desanime, tá? Porque veja a história do pastor Francisco aqui. Veja até onde ele foi, né? Em sua caminhada de busca ou de distanciamento de Deus, porque via na religião uma coisa que não lhe satisfazia, que parecia inútil, né? Mas o que Deus fez na vida dele é algo impressionante. E a oração, as orações da mãe dele, não é isso? Uhum. Tiveram um papel muito importante aí. Sim. Bom, como que aconteceu o retorno da minha mãe, né? Meu avô faleceu em A sua mãe retornou antes de você se converter? Sim, Ok. Muito antes. Finalzinho de 95, se eu não me engano, finalzinho de 95, meu avô faleceu de câncer. Meu avô tinha sido adventista há muito tempo atrás, mas ele acabou vencido pelo cigarro e saiu da igreja e tudo mais. E nos últimos momentos de sanidade do meu avô, ele reuniu toda a família. E o último pedido do meu avô foi para que a família voltasse para a igreja, voltasse para Deus. E a minha mãe ficou com aquilo na cabeça. Passou acho que 1 ou 2 anos ali, a minha avó refez os estudos bíblicos, foi batizada na igreja novamente. E aí a família toda foi voltando. E nesse processo todo, a minha mãe voltou também. Então ela refez os estudos bíblicos, refez a sua vida. E seu pai aceitou isso? Eles estavam separados, não no papel, né, mas estavam separados fisicamente. Minha mãe morando em Ponta Grossa e meu pai morando em Curitiba. Né? E aí ela, ao ser rebatizada, ela pediu a Deus que nessa volta dela, ela conseguisse reestruturar e restaurar a família. Então aí ela começa um processo de oração, intercessão por toda a família. Primeiramente para que Deus unisse a família de novo e depois para que Deus salvasse a família. Então as coisas foram acontecendo aos poucos e Deus primeiro permitiu que a família voltasse a ficar junto. Então a família voltou. Seu pai voltou para casa? Nessa ocasião nós nos mudamos para São José dos Pinhais. O que nesse processo para mim já foi o começo da atuação de Deus, porque eu saí do meu circuito da bagunça, assim, sabe? Sim. Então fui para um lugar à parte. E ali a minha mãe começou o processo de oração, né? Lá em Ponta Grossa ela já orava, mas aí ela começou realmente a trabalhar pela conversão. E eu era aquele que ela pedia oração na igreja na quarta-feira e os irmãos não iam desistir. Então eu ia para os shows, ia para os bares à noite, ia para as baladas à noite e tal. E ela sempre falava para mim assim, né, olha, avisa a mãe quando você chegar, dá umas batidinhas na porta do quarto. Como toda mãe, né, que ora para o filho não dormir enquanto você não chegava, né? Aí quando eu voltava, eu dava uma batidinha, que eu sempre achava que era para ela saber se eu estava vivo, né, se eu tinha chegado em casa vivo ou não. Não deixou de ser, mas
depois ela me falou que era a hora que ela parava de orar, né? Então, eu saía, ela começava a intensificar. Ela orava o tempo todo enquanto você estava fora. E aí quando eu voltava, quando eu batia, ela falou, bom, agora eu posso terminar a oração e posso descansar. Não é à toa que Ellen White diz que quando estivermos na eternidade, muitos filhos, e eu me incluo aqui também, vão colocar os pés das mães nas coroas, né? Sua coroa, porque foram as orações, né, dessas mães, desses pais que não desistiram dos filhos. Com certeza. Né? Com certeza. Ok, então, claro que a oração ela foi sedimentando um caminho, né? Mas como é que foi o seu primeiro contato, então, assim, mais direto com a pregação, com a igreja adventista? Parece que ela também armou uma situação aí, né? Sim, sim. Aconteceram duas coisas que para mim foram muito marcantes, sabe? A primeira coisa é que num determinado momento desse eu tava num relacionamento com uma moça que era da igreja presbiteriana. E eu havia viajado para passar o final de semana na casa dela. E ela tentou namorar com um rapaz pois é. Desse, né? E assim, parênteses, né? Desde aquela vez que eu fiz a minha primeira comunhão, e meu pai falou que eu podia escolher, eu, como não escolhi igreja nenhuma, eu nunca mais pisei dentro de uma igreja, seja ela qual fosse. Nunca mais. E aí nessa viagem, essa minha namorada estava na igreja. E eu cheguei e não tinha como ir para casa dela, eu acabei indo para a igreja. E minha mãe, quando descobriu, ficou muito chateada, né? Ela falou, agora você vai ter que ir à igreja comigo. Nunca te pedi para ir na igreja, agora já que você foi lá, você vai ter que ir comigo dessa vez. E eu tinha a desculpa do sábado, né? Eu falei, mãe, eu tô trabalhando e tal. Só que quando eu peguei férias do trabalho, ela me chamou e eu fui. Ela foi esperta. Foi. E aquele dia eu fui assim, cara, eu não acredito que eu vou ter que escutar um pastor pregar, né? Eu tinha uma versão especial, a figura do pastor, sabe? Eu detestava a figura pastoral. Falei, eu vou ter que escutar essas picaretas falarem, né? E aquele dia eu fui à igreja e não era um pastor que estava pregando. Era um psicólogo. E o psicólogo fez um sermão sobre 1 Coríntios 13, falando no contexto de relacionamento. E o namoro que eu estava vivendo naquela época era um relacionamento muito complicado, muito ruim, sabe? Muito prejudicial. E o psicólogo lá, o pregador, ele começou a descrever o meu namoro, sabe? Falando tudo, ele falou, olha, baseado em 1 Coríntios 13, eu vou falar o que não é amor. E ele começou a descrever, eu falei, cara, minha mãe deve ter falado com ele. Só pode, né? E não, né? Porque depois eu descobri que ele era de Brasília, ele nem era de lá, entendeu? Então muito longe e tal. E isso fez assim algo me chamou a atenção, porque o sermão foi pra mim, sabe? Tanto é que ele falou, olha, se você tá vivendo um relacionamento desse, termine. E eu saí de lá e terminei meu namoro por causa daquele negócio, sabe? Porque realmente pra mim fez muito sentido. E assim, ele foi um sermão absurdamente racional, sabe? Então ele me pegou pela lógica da argumentação dele. Mas nunca mais fui. Isso se deu aí, tipo, acho que demorou o quê? 1 ano para acontecer tudo que aconteceu depois. E aí eu tive contato com um casal de amigos da minha mãe, que eram obreiros, que estavam fazendo evangelismo ali na região, por causa do meu computador que quebrou, né? Então eu jogava muito Counter-Strike, esses jogos assim, e aí meu computador estragou, eu tentei arrumar e não consegui arrumar, e aí minha mãe falou, olha, eu conheço um rapaz, ele pode te ajudar e tal, e eu não queria porque era crente e tal, eu falei, não vai rolar. Só que ela pediu com jeitinho, né, e o jeitinho dela me fez dar atenção pro rapaz, e o que ele me disse para fazer no computador não era nada de novo, tudo aquilo que eu já tinha feito, já tinha mexido e tal. Só que dessa vez, quando ele me orientou a fazer, a coisa funcionou, o computador funcionou. E quando ele funcionou, eu me senti em dívida com o cara, entendeu? Vou ter que agradecer agora. Porque a gente sempre tinha essa história, sabe? Né? De honra e tal, né? Pô, agora esse cara vai vir aqui em casa, eu vou ter que tratar ele bem, vou ter que ser cordial com o cara. E aí a gente começou a fazer amizade, sabe? Eu fiz amizade com esse cara, que não falava comigo de Bíblia, né? Ele foi falar comigo de Bíblia algum tempo depois, numa viagem, né? Que daí coincidiu de a gente voltar no mesmo carro. E aí ele começou a me cutucar para falar de Bíblia. Até então... Uma abordagem sábia, né? Porque com certeza ia fechar a porta, né? Se quisesse sim. Pregar de forma mais
direta, assim, né? Uhum. E como foi o momento em que ele finalmente conseguiu falar de Bíblia com você? Bom, ele foi convidado para pregar na igreja dos meus parentes, na cidade de Ponta Grossa. Nessa altura a gente já estava morando em São José dos Pinhais, né? E minha mãe foi com ele e dois irmãos meus. Três irmãos. Minha mãe e três irmãos meus foram com ele e a esposa lá para Ponta Grossa. E ficou eu e meu irmão, junto com meu pai. Meu pai e meu irmão iriam mais tarde para lá. Meu pai não trabalhava no sábado, meu irmão trabalhava e eu também. Então o combinado foi que meu pai ficaria esperando meu irmão, ele voltaria do trabalho e eles iriam para Ponta Grossa. Só que chegou na última hora, meu irmão não quis ir. E eu fiquei bravo com meu irmão. Eu falei, pô, o pai ficou te esperando, podia ir, né? Uhum. E ele olhou para mim e falou, tá nervoso, vá você. Eu falei, quer saber? Eu vou. Os desafios, né? Eu falei, eu vou. E cheguei e fui com meu pai e chegamos lá bem a hora do pôr do sol, sabe? E eu nunca tinha visto um culto de pôr do sol. Minha mãe sempre fazia o culto dela quietinha. Era uma adventista e fazia sozinha o culto, né? Ela fazia quietinha lá. E eu cheguei e tava um clima tão gostoso na sala da casa da minha avó, vocês sabem, estavam tocando violão, cantando. E eu não tive como fugir, porque eu entrei pela sala e tava todo mundo ali. E não dá para fazer a volta, porque meu pai entrou depois de mim, então já foi me empurrando para a sala. Mas aquilo me chamou a atenção, sabe? Primeiro pelo jeito que ele tocou violão, assim, ele tocava violão muito bem, e a esposa dele na época, ela cantava absurdamente bem. Então aquilo me chamou a atenção. Você que gostava de música, né? Sim. Tinha uma banda, né? Enfim, né? E eu fiquei ali vendo muito pela música, sabe? A música ali me chamou a atenção. E aí no outro dia tinha que voltar embora, e como a minha família é grande, não cabia todo mundo no carro, sobrou para mim para voltar com ele de carona. E daí ali ele começou a me cutucar, sabe? Ele, então quer dizer que você gosta de umas coisas estranhas aí, umas coisas erradas e tal. Eu falei, depende do que é errado para você. A gente começou a conversar, né? E aí ele perguntou, minha mãe acho que havia contado para ele que eu estava com dificuldade para dormir na época, ele foi puxando assunto. E aí uma hora ele falou assim, rapaz, você sabia que tem ocultismo na Bíblia? Eu falei, não tem. Ele tem, cara. Eu falei, não tem. Eu já li a Bíblia, cara. As coisas que eu conheço, ele tem, cara. Tem, eu te provo. Aí quando ele falou tem, eu te provo, eu falei, pois agora você vai provar. Então, beleza. E aí ele marcou um momento para nós estudarmos na próxima sexta-feira. Então na sexta-feira seguinte, eu fiquei esperando, achei que ele não ia, mas na verdade ele apareceu. Ele apareceu. E aí nós começamos a estudar a Bíblia por Apocalipse capítulo 12. Você já viu o estudo bíblico começar com Apocalipse 12, né? Olha que interessante, né? Então a gente estudou Apocalipse 12, 13, 14, 15 e 16. Pegaram bem o núcleo do conflito, né, no Apocalipse. Depois ele saiu e foi para Daniel 7, 8, 9 e 12. É que com você tinha que ser chumbo grosso mesmo, né? Foi, né? Então foi um intensivão, assim. Eu brinco até hoje que eu sabia explicar as 2.300 tardes e manhãs, mas não sabia onde estava a história de Elias, assim, sabe? Então esses foram os estudos, daí... Mas ele conseguiu te amarrar de um jeito que não fez só um, né? Ele foi na outra noite, na outra sexta-feira, sim. 4 vezes, né? Foram 4 ou 5, Porque ele chegava, ele não orava. Eu achava isso interessante, porque ele chegava, colocava uma Bíblia na minha mão, abria a Bíblia, nós conversávamos, ele fechava a Bíblia, tomava a minha Bíblia, que ele tinha me passado para o estudo, e ia embora, né? Conversava mais um pouco e ia embora. Não tinha oração, não tinha louvor, não tinha nada. E eu conheci um pouquinho da dinâmica de pequeno grupo pelas vezes que minha mãe pedia para fazer em casa, lá ela fazia lá em casa, então eu tinha, louvor, pedir de oração, ajoelha e tal, e eu achava aquilo um tédio, né? E quando ele me propôs isso para estudar, eu achei que ia ser a mesma coisa. E não, ele chegava contando piada, falando um monte de coisa lá, ele é muito expansivo, assim, sabe? E... Ele formatou de um jeito que te interessou, né? Sim. E contando piada e fazendo um monte de coisa lá, ele colocava a Bíblia ali, a gente estudava, e ele costuma fazer um monte de efeito sonoro, um monte de coisa quando ele está explicando as coisas lá. E terminava, ele pegava a Bíblia e ia embora. Ele falava, mas que raio, né, cara? Por que tá levando a Bíblia embora? Aí eu pensei, cara, ele tá levando a Bíblia embora porque ele tá querendo esconder alguma coisa. E aí, durante o intervalo de tempo lá dos estudos, eu pegava a Bíblia da minha mãe e refazia, né? E falava, não, agora eu vou refutar ele.
Você anotava nas perguntas e estava preparado para recebê-lo. Falei, vou refutar. Só que chegava na outra semana, ele falava assim, cara, antes de a gente começar, deixa eu puxar um negócio que eu não falei na semana passada. E ele refutava a minha refutação. Impressionante. Sabe? E isso aconteceu assim por 4, 5 vezes seguidas, né? E aquilo começou a me chamar a atenção realmente, sabe? O que está acontecendo aqui? Não é algo natural, né? Ele já ter a resposta de forma antecipada e sem saber do que você ia perguntar. Isso foram os estudos de Apocalipse, né? 12, 13, 14, 15, 16. Então foram 5. Depois disso, a gente foi para Daniel. E quando eu fiz o estudo de Daniel 7 com ele, aí eu parei e falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu sempre gostei muito de estudar história, né? Sempre fui muito fã de história. E fazendo as comparações e vendo a história ali através de Daniel 7, eu falei, não pode. E aí eu fui trabalhar com a ideia da profecia ex evento, né? Que é a pessoa, não, isso aqui foi escrito numa linguagem e tal, mas na verdade é passado e tal. Mas para mim não fazia sentido, porque eu falei, não, tem que ter pista, né? E aí eu fui pesquisar sobre hebraico, né? Então fui mexer com o hebraico e daí eu descobri que existem vários estilos de alfabeto, várias formas de escrever, como que a gramática funcionava, e eu comecei a ver alguns manuscritos e fui atrás mesmo dessas coisas. E aí eu comecei a ver que não tinha como você deslocar no tempo o livro de Daniel como a Alta Crítica, por exemplo, quer fazer. De puxar ali para o 2º século, para o 3º século, não dá. Inclusive a familiaridade que o profeta tem com assuntos da época, do palácio, que alguém fora do tempo não saberia. Não saberia, sabe? E assim, tem coisas que ele fala que não fazem sentido ser pregadas para um cara do tempo depois. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, então existe essa antecipação mesmo. Profecia. Falei, existe essa antecipação do tempo. Por que para mim isso é importante? E foi importante? Porque nessa antecipação do tempo e no estudo das profecias, o que me interessava não era o fato de você ter uma antecipação do futuro. Isso para mim não era importante. O que me chamou a atenção foi a questão de que a profecia mostrava que Deus interage na história. Justamente para desfazer aquela sua ideia de um Deus que abandonou todo mundo, quase um Deus deísta, que não se envolve. Você viu um Deus envolvido na história humana. Falei, que cara, bonito isso. Deus é atuante, ele a Bíblia te mostrou um Deus assim. Falei, e isso me chamou a atenção. Falei, tá, mas peraí. Então, se ele age com o profeta, através de profeta, por que não age aqui? Por que não age agora, aqui? E aí eu comecei a me interessar pelos evangelhos. Para você ter uma ideia do preconceito que eu tinha com a figura de Jesus, eu tinha estudado agora Apocalipse, estava estudando Daniel, mas os evangelhos mesmo, eu não tinha pegado para ler. Eu não queria. Sabe? Então, para mim, todo o contexto histórico, o contexto futurístico, o contexto mais místico ali, aquilo para mim estava sendo legal. Mas eu ainda não tinha aquele interesse de ir na vida de Jesus. E aí, a partir dessa sacada, eu falei, não, mas ele interage, cara. Aí eu me interessei pelos evangelhos e perguntei para ele qual seria um bom evangelho para eu começar a minha leitura. E ele me indicou o evangelho de Lucas. E na leitura do evangelho de Lucas eu vi exatamente isso, né? Jesus parando para falar com quem ninguém fala, tocando em quem ninguém toca, sabe? Ele é aquele Deus, ele é aquele ser muito presente. Tipo, no evangelho de Lucas não existe ninguém invisível para Jesus. Então ele percebe as pessoas, ele para, né? Tanto é que existe um negócio no evangelho de Lucas que eu acho muito bonito, que existem 7 vezes a expressão e Jesus parou. E ele sempre para dar atenção a alguém. Eu falei, tá. Então ali começou a me dar um vislumbre do que era realmente Jesus, sabe? Então ali foi para mim, acho que o ponto onde o meu coração realmente abriu para ele, né? Até então meu coração estava se abrindo para a Bíblia, mas não para ele ainda. Agora a partir dali meu coração se abriu para ele. Ok, pastor. Então a gente percebe assim que Deus vai conduzindo as coisas de uma forma assim impressionante, como sempre é, né? Ele parte daquilo que interessa a pessoa para trazê-la para aquilo que Ele quer que ela saiba, né? Sim. Agora, teve algum momento que você chegou a pedir, já que Deus interage com os profetas,
Deus, na pessoa de Cristo, ele percebeu as pessoas, ele interagiu com as pessoas, ele abraçou pessoas. Teve algum momento que você pediu para ele também fazer isso com você? Senhor, fala comigo também. Aconteceu isso? Aconteceu. Bom, depois de uma meia dúzia de estudos ali, eu não conseguia ficar dentro do meu quarto mais. Aquele quarto da caveira. Isso. Então com um pentagrama. Sim. Aquilo começou a te incomodar, então? Muito. A caveira já não estava mais lá. Já tinha dado fim nela. Já tinha dado fim nela. Mas ainda assim, eu tinha muito pôster, tinha muito CD, eu tinha muito disco, né, camisetas. Eu não tinha uma peça de roupa que não fosse preta. Não tinha. Então, o meu quarto ele me sufocava, sabe? E numa sexta-feira, um pouquinho antes do Demetrio chegar para me dar o estudo, eu tirei tudo. Arranquei tudo, fiz um pacote assim, a hora que ele chegou, eu joguei tudo na mesa e falei, cara... Ele nunca te falou nada disso, né? Você tomou iniciativa? Foi. E eu falei, cara, eu preciso me livrar disso aqui, entendeu? Eu quero que isso aqui vá embora, isso aqui é teu, entendeu? Faça o que você quiser. E ele falou, isso aqui pra mim serve pra tacar fogo. Eu falei, então taca fogo, sabe? E daí queimou tudo mesmo. E ele falou, bom, já que você me deu um presente, eu vou te dar um presente também. E eu pensei, bom, agora vai me dar a Bíblia. Finalmente, né? Você sempre tomava de volta? Porque eu estava já no 8º, 9º estudo e eu não tinha a Bíblia ainda, né? E eu falei, bom, ele vai me dar a Bíblia. Ele puxou um pacote assim e falei, bom, agora é minha Bíblia, né? Tinha um formato de... Até então você tinha que usar a sua mãe, né? Até então, quando ele levava a Bíblia embora, eu pegava da minha mãe. E nesse momento ele me deu um livro Grande Conflito, né? E aí ele falou, olha cara, esse aqui é um presente que eu vou te dar, mas é um presente que deixa o inimigo furioso e tal. E o diabo não gosta que ninguém se aproxime desse livro. Né? Assim, ele não deixa as pessoas lerem esse livro, ele até tormenta. Eu falei, não cara, mas me dá aqui então que eu vou ler. Ele falou, não cara, você pode até tentar, mas eu duvido que você lê ele da primeira vez. Eu falei, então você vai ler. Você já não gostava de desafios, né? E eu peguei o livro e, nossa, eu me encantei com ele desde o começo, né? Porque para muita gente a primeira metade do livro é um pouco maçante porque é a parte histórica, e para mim foi justamente a mais legal, né? Porque eu fiz uma recapitulação assim, de tudo que eu estudava sobre história, só que sob uma outra perspectiva. E no catecismo eu estudei a história de Lutero, e Lutero assim, é um herege, né? O cara que destruiu a igreja, inimigo da igreja e tal. E a freira que me deu catequese, ela tinha uma especial aversão a Lutero. Então ela pintava Lutero assim, demônio. E depois, para mim, Lutero se tornou um popstar, né? Eu falei, cara, é isso mesmo, ele denunciava a hipocrisia da igreja, pregou as teses lá e tal. E na leitura do Grande Conflito chegou o momento da história dele. E para mim foi um choque, assim, especialmente na parte em que ela comenta que ele está subindo a escadaria de Pilatos, né? E ele ouve a voz de Deus falando com ele, o justo viverá pela fé. E aí a reforma desencadeia, né? Então, naquele momento eu levei um baque, assim, porque eu falei, poxa, cara, ele é cristão. Então ele fez o que ele fez não porque ele odiava a Deus, mas justamente o contrário, né? Ele amava a Deus. E aí, lendo aquela história ali, eu fiz a minha primeira oração, né? Então ali eu falei para Deus, falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei para onde isso aqui tudo está indo, mas eu desafio você. Eu lembro que eu não sabia orar, né? Então a reverência não tinha, mas eu sempre brinco assim, eu não tinha reverência, mas eu tinha muita sinceridade, sabe? Eu estava conversando com ele como a gente está conversando aqui agora, e eu falei para ele assim, olha, eu não sei, mas eu desafio você. Se você se revelar para mim, como fez com ele, com Lutero, a minha vida vai ser tua, do jeito que a vida dele é. Mas você vai ter que me mostrar isso. Fechei o livro, saí do banheiro, estava no banheiro, saí do banheiro e fui fazer as minhas coisas. Naquela semana, meu patrão me chamou na sala dele dizendo que eu ia ser promovido. E que a minha promoção demandaria full time na empresa, né? Eu teria que estar lá full time. E eu não sei dizer para você o porquê. Eu falei para ele, olha, eu não posso, porque eu tenho que guardar o sábado. E ele falou assim, o que é guardar o sábado? Eu falei, eu não sei. Poxa. Entendeu? Eu não tinha estudo sobre o sábado, eu não fiz estudo sobre o sábado. Isso veio? Veio. Falei,
Eu não sei, mas assim, quando eu assinei meu contrato contigo, chefe, eu não escolhi o que eu ia fazer aqui dentro. Tudo que a empresa pede, eu faço. Hoje eu estou assinando um contrato com Deus e eu não vou escolher o que eu vou fazer para Deus. Tudo que Deus pede, eu faço. E esse negócio está no meio. Então, assim como eu sempre ajudei a empresa que ia crescer, hoje eu preciso da ajuda da empresa para a minha vida tomar um rumo, porque eu preciso dar rumo na minha vida. Aí ele falou assim, e se a gente não puder te ajudar? Eu falei, olha, eu vou ficar muito chateado, mas a minha carteira de trabalho tá no meu armário, só o tempo de ir buscar. E eu falando isso, e ao mesmo tempo dentro da minha cabeça, tipo, o que você está fazendo? O que você está fazendo, entendeu? Você está louco? Eu trabalhei a minha vida inteira por aquela promoção, sabe? E ela estava ali. E eu estava dizendo que não ia aceitar por um negócio que eu não sabia nem explicar o porquê. Né? E ele falou para mim assim, cara, quer saber? Vá almoçar e depois a gente conversa. E eu trabalhava no centro de Curitiba nessa época, né? Então, São José dos Pinhais, metropolitana, ali pertinho, eu trabalhava no centro de Curitiba. E subia uma praça perto do Largo da Ordem, que foi onde eu tomei meus porre e aprontei o que podia e o que não podia. E tem uma praça ali perto, que é uma praça em que eu gostava de sentar para fazer as minhas leituras durante esse período de estudo bíblico. Né? Então eu subia lá, um lugar quieto, assim, e eu gostava de ler. Eu peguei meu livro e subi ler. E a hora que eu estava sentado lá lendo, num determinado momento da leitura, assim, apagou tudo. E eu não escutei som, mais nada ao redor, assim, sabe? Eu só escutei uma voz dizendo assim para mim, claramente, não tenha medo, só desça e fale. E aí eu lembro que eu pensei, falei, pomba, cara, além de tudo, agora eu estou ouvindo coisa, né? Eu estou ficando louco agora. E tentei ler de novo, e a hora que eu comecei a ler de novo, parou tudo de volta, e de novo veio aquela voz dizendo assim, olha, não tenha medo, só desça e fale. Eu fechei o livro, desci, entrei na sala do meu patrão, do meu supervisor na época, né? Não era meu patrão, era meu supervisor, e falei, olha, eu vou guardar o sábado, vocês podem fazer comigo o que vocês quiserem fazer. E aí ele ficou assim, né? E eu vi as coisas sair. E falei, eu preciso ligar para alguém, cara, porque o que está acontecendo aqui? E ao invés de eu ligar para o rapaz que me deu estudos, eu não sei te dizer o porquê, mas eu liguei para o senhor que deu estudos para minha mãe, que me conheceu nessa época, né? Então ele dava estudos bíblicos para minha mãe, para a família da minha mãe, ali, da minha avó, estava na garagem da casa da minha avó, e eu ficava na sala dormindo depois do trabalho, e às vezes eu escutava os estudos e tal. E ele sempre me tratou muito bem, com muito carinho, assim, sabe? E essa altura do campeonato ele estava morando em Curitiba também. E depois Deus me deu o privilégio de ser pastor dele, assim, sabe? Foi uma experiência muito boa. E eu liguei para ele, a princípio, para pedir oração. Né? Eu ia falar para ele, cara, eu acabei de pedir o sábado aqui e eu acho que eu vou ser mandado embora, então ore por mim. E eu liguei para ele e ele falou assim, e falei para ele, lindo, eu não contei para ninguém ainda, você é a primeira pessoa para quem eu vou contar, só que eu ia falar do sábado. E a hora que eu falei isso, ele falou assim, não precisa, você vai batizar. Você vai batizar, e começou a gritar no telefone e chorar, e aleluia, como eu orei por esse momento e tal, como eu estou muito feliz e tal. Que dia vai ser? Porque eu vou desmarcar tudo e eu vou para o batismo. E eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? E aí, sabe quando vem aquele negócio? Eu falei, quer saber? É isso mesmo, cara, eu vou batizar. Eu não sei o dia ainda, lindo, tá? Mas assim que eu tiver a data, eu vou te falar. E ele fez uma oração comigo ali, e eu já estava chorando no meio da praça lá, e ele chorando do outro lado. E eu desliguei o telefone, liguei para o rapaz que estava me dando estudo bíblico e falei para ele, amigo, eu preciso marcar meu batismo. Ele falou, quando? Eu falei, não sei. Entendeu? Ele, mas e o sábado? Eu falei, também não sei, eu acho que eu vou ser mandado embora mesmo. Então, e aí voltei, terminou meu horário de almoço, voltei a trabalhar, e meu patrão me chamou na sala, né? Eu falei, agora foi. E ele me chamou e falou assim, você está decidido esse negócio mesmo, cara? Eu falei, então eles se acostumaram a me ver daquele jeito, né? Sim. Você vai
vai por esse caminho mesmo? Eu falei, vou. Eu falei, chefe, eu vesti a camisa da empresa por muitos anos, mas hoje tem uma camisa que está por cima da camisa da igreja, da empresa, que é a camisa de Deus. Ele, como é que funciona esse negócio? Eu falei, eu só sei que eu não posso trabalhar no sábado, entendeu? Ele, não. Fiz umas contas aqui, ele me proporcionou um outro horário, onde eu trabalharia 1 hora mais por dia. E falou, vai lá guardar teu sábado e seja feliz. E eu ganhei sábado assim. Então, ali eu entendi Deus interagindo comigo, sabe? Então, Deus interagiu comigo. O teu empregador foi sábio, porque eu sempre pensei assim, né? Se um funcionário é capaz de abrir mão do emprego para ser fiel a Deus, esse cara vai ser muito mais fiel a mim, né, à empresa, do que qualquer outro, porque ele tem honra, ele tem dignidade, ele é alguém que realmente abre mão, né, daquilo que é menos importante para o que é mais importante. Então, ele foi sábio. Sim, sim. E me proporcionou trabalhar lá por mais 3 anos. 3 anos. Eu só saí de lá para fazer teologia. Vamos chegar nesse ponto. Tá vendo aqui, meu amigo? Esse aqui já é o livro Grande Conflito, que será distribuído ano que vem no projeto Impacto Esperança, né? É uma edição nova, preparada de forma que ela ficou bem econômica, né? Se não me engano, acho que vai ser R$1,50, alguma coisa assim, né? Depois nós vamos ver aí o valor, mas vai ser muito em conta, né? Todos os capítulos do livro Grande Conflito estão aqui. Foi um livro que tocou a vida, claro que Deus, a Bíblia, sobretudo, mas esse livro aqui mexeu, você percebeu, né? Com um jovem como foi o pastor Francisco, né? Nós teremos a oportunidade de levar esse livro a milhões de pessoas no ano que vem. Então já faça planos, né, de ter a sua caixa aí, né, de ler o livro até lá. Se você não leu ainda, está em tempo, conhecer a mensagem para poder falar dela para as pessoas. E será um projeto mundial da nossa igreja. Serão milhões. Já tem a CPB, pastor, já recebeu um pedido de 30 milhões. E nem começamos a divulgar ainda, né? Tanto assim, né? São só os campos que já pediram aí, né? Mas eu creio que nós ultrapassaremos aí, vamos bater recordes de distribuição de livros em todo o planeta. Então, quantos franciscos, né, serão tocados com a mensagem deste livro, certo? Ore por esse projeto, se voluntarie para esse projeto também. Pastor, 2 coisas. Você, assim que se converteu, entendeu que não bastava ser um consumidor de sermões, né? Você também tinha que passar adiante o que você aprendeu, ser missionário. Você ministrou estudos bíblicos, né? E depois veio o chamado da teologia. Fala pra gente essas 2 coisas, como é que foram? Bom, no começo, né, eu comecei a fazer esses estudos com o Demétrio e tal, e ele começou a sair pregar nas outras igrejas, ele era obreiro, né? E eu comecei a ir com ele, né? Então eu visitava outras igrejas com ele, passava os momentos da escola sabatina e tal, e aquilo começou a me chamar a atenção, a dinâmica de você estar pregando, de você ministrar estudos. Eu comecei a sair com ele para ministrar estudos. Isso é discipulado, né? E aquilo, eu comecei a achar muito legal aquilo. E eu sempre fui muito engajado nas coisas que eu fiz, sempre. Então, agora eu não via a minha vida de uma forma diferente, né? E ao mesmo tempo eu lembrava daquilo que eu havia desafiado Deus, né? Falando, se o Senhor se revelar, eu vou entregar, e eu vou. E aí algumas oportunidades começaram a aparecer, e eu lembro que eu via o Demétrio citando livros e páginas e coisas assim. E na minha cabeça eu pensei assim, eu preciso de recursos, né, para pregar e para fazer essas coisas. E aí eu fiz a minha segunda oração, né, que foi assim, olha, Senhor, eu estou sentindo vontade de fazer isso, mas pelo que eu tenho acompanhado nas pregações aqui, as pessoas têm materiais, elas estudam, elas têm conteúdo, então se o Senhor me proporcionar esse material, esse recurso, eu vou, eu prego. E descansei, né? E aí eu tava entrando em férias do trabalho, e o meu pastor me chamou à casa dele, né? Eu fui até a casa dele. Não contei essa oração para ninguém, né? Era eu e Deus. E cheguei lá na casa do meu pastor, e ele falou para mim que o cunhado dele havia encomendado uma biblioteca do Espírito de Profecia, que na época eu não fazia muita ideia do que significava.
né? Mas por alguma situação lá ele não podia ficar com ela e ele perguntou se eu queria. E aí depois que ele me explicou o que era a biblioteca do Espírito de Profecia, eu falei para ele: olha, pastor, eu até quero, mas eu não tenho dinheiro para pagar um negócio desse, deve ser caro, né? Eram 48 livros, né? Então eu falei: olha, eu não tenho dinheiro para comprar um negócio desse. Ele falou assim: Luiz, eu não estou aqui perguntando se você tem dinheiro, perguntando se você quer. E eu falei: pastor, eu quero. E ele me deu, né? Me deu a caixa fechada, lacrada, assim, sabe? E aí eu entendi que aquilo foi uma resposta de Deus, sabe? Tanto é que eu cheguei em casa, assim, coloquei aquela caixa em cima da mesa, abri e falei: meu Deus, eu começo por onde? O que eu vou fazer com tudo isso daqui? E daí lembro que eu fui meio que no Unidê, assim, peguei o Verdade sobre os Anjos e sentei no sofá e comecei a ler. Isso era umas 8 horas da noite, né? Quando foi, acho que 5 horas da manhã, da madrugada, tinha acabado o livro. Eu virei a noite lendo. E terminei ele, peguei a História da Redenção, e terminei a História da Redenção, peguei o Maior Discurso de Cristo, sabe? E foi assim. E aí, falei: bom, o que vai acontecer, né? Aí um ancião da igreja me procurou num sábado e chegou para mim e falou assim: você não quer pregar? Eu falei: cara... Então você já estava batizado, já estava frequentando a igreja há um tempo, né? Certo. Isso eu estava frequentando a igreja faziam 3 meses. Sua mãe, de certo, ficou nas nuvens. Nas nuvens, alegria, nas nuvens. Né? A oração dela estava se cumprindo aos poucos, né? Sim, então eu estava lá na igreja, tinha recém passado no vestibular, estava fazendo faculdade, não de teologia, né? Fazendo faculdade. E aí ele chegou para mim: você não quer pregar? Aí já, né? Falei: tá, como é que funciona, né? Ele: não, eu vou te passar algumas datas aqui, você pode escolher. E aí ele falou: olha, a gente não tem mais domingos livres agora, a gente tem quarta e sábado. Aí eu falei pra ele: poxa, cara, quarta-feira eu não posso porque eu tenho faculdade. Ele falou: então vai ser no sábado. Começou no sábado. Eu falei: não, cara, você tá maluco? Ele: não, cara, vai ser sábado, daqui 3 sábados. Eu falei pra ele: Abel, você tá louco? Ele: não, fica tranquilo, a igreja é pequena aqui, não vai dar nada. E eu falei: e agora? E aí lembrei da oração, eu falei: eu não posso dizer não. Falei: meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Porque para mim a pregação naquela, e sempre achei assim, é algo absurdamente solene, né? Eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? E aí comecei a pegar algumas coisas e montei um sermonete sobre Isaías 53, né? E daí eu fui, chegou o dia, jejuei, sabe, fiz jejum de 2 dias e tal, e orando, e assim, eu poderia ser trasladado naquela, sabe? E chegou o dia de eu pregar, eu preguei sobre Isaías 53. Neste dia Deus me deu 2 presentes muito grandes. O primeiro presente foi a hora que acabou o sermão, assim, que eu vi que a igreja estava em silêncio. Eu falei: rapaz, eu devo ter falado muita besteira aqui, que não tem reação nenhuma. Quando terminou, o ancião que me convidou para pregar, ele falou assim: você já pregou, né? Eu falei: não, nunca preguei. Ele falou: não, cara, você já pregou? Eu falei: não, eu não preguei. Ele falou assim: cara, você é pastor. E aí, ali brotou o sentimento o segundo, do chamado. O segundo presente foi que a minha esposa estava há muitos anos afastada da igreja. Ela foi batizada com 10 anos e com 14, 15 saiu. E durante aquela semana ela havia tomado um propósito com Deus de voltar para a igreja, de buscar uma igreja adventista. E ela foi visitar aquela no dia do seu sermão. Dia. Uau! E ali eu conheci ela. Então aquele dia ela foi até a classe de jovens, eu era professor da escola sabatina. E ela me viu e daí eu fui pregar. Então não tinha como não ser visto aquele dia, né? E ali eu conheci minha esposa. Que bonito. Conheci minha esposa. Aí depois ela começou a fazer estudos bíblicos com um rapaz que me deu estudos. Mas por alguma situação lá ele não pôde. Ele falou pra mim: ó, eu preciso que você assuma um estudo bíblico pra mim. Coincidência? Aí eu falei: você tem certeza, cara? Ele: não tem, você vai assumir um estudo bíblico pra mim. E aí quando eu cheguei lá pra dar estudo bíblico... Você não sabia? Não. Aí quando eu cheguei lá para dar estudo bíblico era ela. E aí eu dei estudo bíblico para ela. Depois dei estudo bíblico pro meu pai. Né? E os dois foram batizados no mesmo dia. Que lindo. No mesmo dia. Então você estudou teologia já casado?
Sim, fui para lá com 1 ano e meio. 1 ano e meio de casado. 1 ano e meio de casado. Que lindo, né? Aí teria que ter mais uma hora só para essa parte. Deixa a parte 2. Mas a minha ida para lá também foi um milagre, sabe? Porque foi um momento em que nós estávamos passando por uma dificuldade financeira muito grande. Eu havia comprado um terreno para a gente morar no campo, sabe? Então a minha ideia sempre foi morar no campo. A gente havia comprado um terreno, mas por um problema lá que não convém falar, agora a gente foi enganado pelo vendedor. Isso acabou com todas as nossas reservas. Mas eu creio que é porque Deus tinha outros planos. E porque o meu plano era uma casinha no campo, ficar lá, levar minha vida até Jesus voltar. Deus queria que você não tivesse tanta paz assim e fosse pastor. E eu não tinha dinheiro, sabe? O meu salário era todo comido pelo banco. Para você ter uma ideia, eu tirava meu dízimo do limite do banco para poder dizimar. E meu irmão, o penúltimo, estava fazendo um bico numa transportadora. E um dia ele veio para mim e falou assim: Piá, Paraná, né? Piá, Deus tocou no meu coração, eu tenho que te dar um dinheiro. Eu falei: mas o que foi, cara? Ele: não, Deus tocou no meu coração, eu tenho que te dar um dinheiro. E ele me deu R$35, eu nunca vou me esquecer. E quando ele me deu esses R$35, ele falou assim: esse dinheiro aqui é para você ser pastor. E eu peguei e entrei no site do NASP para ver quanto estava a inscrição para o vestibular de teologia. E naquela época era R$35. R$35. Exatamente o que ele tinha dado. E aí eu fiz a terceira grande oração da minha vida, né? Que foi: Senhor, meu irmão teve que carregar caixa para me dar esse dinheiro, né? Há algum tempo o Senhor colocou isso no meu coração e isso estava meio que quieto, sabe? Então, se chegou a minha hora, essa vai ser a hora. E eu faço um compromisso com o Senhor. Mantenha tudo aquilo que já fiz de voto. Mas essa vai ser a primeira e a última vez que o Senhor vai me ver sentado num banco de vestibular para teologia. Eu nunca mais vou fazer. Ou vai ser agora, ou vai ser nunca. Bom, foi... Deu certo. Deu certo. Amém. E assim nós fomos para a Unasp, né, em 2012. Eu trabalhei até uma semana antes de começar as minhas aulas na Mática. E daí fui para lá. Amém. Pastor, a história é tão linda que dava vontade aqui de ficar mais 1 hora, pelo menos, ouvindo os detalhes, porque imagino que tenha muitos detalhes ricos, né? Durante o curso de teologia, né? Os milagres para continuar estudando ali. A gente sabe que tem muitos teologandos que vivem experiências assim dramáticas, porém de confirmação de que é um chamado, né? Mas deixamos isso, quem sabe, para uma parte 2 em algum momento, né? Sim. Eu gostaria que você agora, olhando, quem sabe, ali para a câmera, né? Para um jovem, quem sabe, que está assistindo agora, um adolescente, né? Que, quem sabe, tem se exposto, né? Lembra que essa conversa começou com uma porta, né? Todo um caminho perigoso, graças a Deus, né? O pastor Francisco foi resgatado de lá pela mão do Senhor. Mas um CD foi uma porta, né, para um mundo assim muito perigoso. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, não só jovens, né, muitas pessoas brincam às vezes com conteúdos, né, séries, filmes, livros, jogos eletrônicos, músicas também, que acabam sendo essa porta, né, para mundos e conteúdos, influências perigosos. Pastor, o que você diria para essa pessoa que, quem sabe, ou está brincando com isso, ou está querendo ser libertada disso? Com base na sua experiência e no que você conhece de Deus e da Bíblia hoje, o que você diria para essa pessoa? Bom, eu diria o seguinte: não subestime o seu oponente. Eu fui subestimado por muito tempo e muitas pessoas da igreja na época se arrependeram disso. E eu também subestimei os meus limites em alguns momentos, né? Então não subestime as coisas. Eu sempre digo para os jovens das igrejas que eu pastoreei já: não existe simples entretenimento. Ninguém faz o que faz, gasta o dinheiro que gasta, movimenta a indústria do jeito que movimenta simplesmente para entreter alguém. Sempre há uma mensagem, sempre há
uma tentativa de te transmitir algo, de te levar daqui para cá, de um lugar para outro. Sempre é. Então esteja atento a isso, sabe? Saiba discernir as coisas, saiba avaliar. A gente é muito bom para avaliar texto bíblico, a gente adora questionar por que não pode tomar isso, por que não pode comer aquilo, a gente sempre quer justificativa racional para todas essas coisas, mas para aquilo que o mundo nos oferece parece que a gente não tem filtro, né? Então mantenha os seus filtros sempre limpos, atuais e em dia, tá? Mantenha o seu senso crítico a respeito da Bíblia. Sim, você precisa ter razões para entender o texto, para se aprofundar no texto, para ser submisso ao que o texto diz, né, como palavra de Deus. Mas o mesmo zelo tem que ser para as outras coisas também. Você também tem que ter os mesmos critérios para pedir razões do porquê você tem que usar tal coisa, do porquê você tem que ir a tal lugar, do porquê você pode escutar, do porquê você pode assistir. Então, as mesmas razões que você quer que a igreja te dê para não assistir, exija das pessoas que estão te influenciando a assistir também. E saiba avaliar isso na presença de Deus e com oração. Filipenses 4:8, né? Para mim sempre é o antivírus, né? Ideal, o filtro ideal, né? Ali tem uma lista de qualidades que nós devemos buscar nas produções culturais que nos rodeiam, né? Então sempre pensar muito bem assim, olha, minha mente, meus pensamentos são muito preciosos para eu submetê-los a qualquer coisa, né? Então, critérios importantes aí para você não ser levado para mundos dos quais depois é bem mais complicado de sair. Com certeza. Né? Pastor, para a gente caminhar agora para o encerramento da nossa conversa, e em rápidas palavras, você em alguns momentos durante a sua semana de oração jovem aqui, falou sobre a identidade adventista, né? Então você falou, olha, Adventista do sétimo dia não é apenas um nome. Resume para a gente agora essa questão da identidade. O que esse nome representa de fato? Esse nome representa um propósito. Nós somos uma denominação, sem desrespeitar as outras, mas nós somos uma denominação que surgiu para algo. Ela não surgiu por causa de, mas ela surgiu em função de. Quando eu digo isso, eu quero dizer que nós não surgimos por causa de dissidências, por causa de divergências, por causa de problemas, nós surgimos em função do advento de Cristo, para Ele. Portanto, nós temos uma definição muito clara do que Deus espera de nós. Deus espera de nós algo muito específico. É a proclamação do seu Evangelho eterno, das mensagens angélicas. O anúncio de que existe algo melhor do que nós estamos vivendo hoje. Então, nós não podemos escolher para que caminhos a nossa igreja vai, porque Deus já deixou isso muito bem estabelecido. Ou a gente vai, ou não. Mas nós não podemos ditar os rumos desta igreja, não desta, né? Desta, Deus já tem muito bem definido. Amém. Essa é a minha visão de identidade adventista. Um pedaço dela, né? Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Primeiro, pela semana de oração que você dirigiu aqui para nós, para os nossos jovens, na nossa igreja. Segundo, por compartilhar sua história, seu testemunho. Isso nos anima, nos motiva a prosseguir, buscando comunhão com Deus e também alcançando outros, né, que eventualmente estejam nesse mesmo caminho, né? Como você disse, né, não estigmatizar, não olhar com os olhos de Deus, né? O que aquela pessoa pode ser, não o que ela é, né? Você hoje é um pastor, né? E se alguém pensar no que foi lá atrás, alguns talvez nem dessem tanto crédito, né? Não, isso aí não vai dar nada, né? E olha o que Deus fez, né? Como fez com Paulo, como fez com tantas pessoas, como fez comigo também. Então, mãe, pai, continue orando para os seus filhos, né? Com toda certeza. Você que eventualmente veio parar aqui no canal porque de repente o título chamou a atenção, né? Chamou a sua atenção, por que não dar uma chance, né? Considera o benefício da dúvida. Vou ler a Bíblia para quem sabe esse Deus fala comigo também, né? Abra a mente, o coração né? Ofereça essa oportunidade para Deus também, né? Enfim, tantas lições que poderíamos extrair dessa história.
Eu desejo, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério, Amém. a sua linda família, sua esposa, né, que foi um presente de Deus também, a sua filhinha, que está lá com saudade, né? E que nós possamos em breve ver, né, o fruto dos nossos trabalhos, Amém. que é uma geração preparada para a volta de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Amém.